Olá, pessoal, tudo bem? Professor Alex. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre a escravidão. E especificamente vamos falar sobre a escravidão no continente africano. Claro que nós não vamos cobrir todo o período histórico, 15 minutos de vídeo não dá para fazer isso, mas nós vamos pegar a essência do que foi a escravidão no continente africano ao longo da sua trajetória, ao longo da sua história, né? Então, galera, no continente africano conviveu diversos tipos de escravidão. A gente vai tentar, nesse curto vídeo, te explicar alguns usos dessa mão de obra escrava ao longo do tempo em todo o continente africano, né? Como variou de região para região, dependendo da influência que aquele setor recebia, né? Por exemplo, dos árabes e depois dos mercadores europeus. Então, a gente resolveu gravar o vídeo sobre esse tema, né, escravidão no continente africano, porque é muito comum nas aulas que eu dou, né, para o que sétimo ano, oitavo ano, quando a gente está falando sobre esse tema da escravidão, alguns alunos chegarem com o seguinte pensamento: professor, então a culpa da existência da escravidão é dos próprios africanos que escravizavam outros africanos para vendê-los aos europeus. Isso é um pensamento recorrente, a gente sempre escuta ele, entra turma e sai turma. Então, eu decidi, né, fazer esse vídeo sobre a escravidão, o processo todo, né, sobre essa série sobre escravidão, e especificamente o vídeo de hoje sobre a escravidão no continente africano, para tentar responder essa pergunta, dizendo que não é culpa dos africanos que exista a escravidão e que esses escravos fossem trazidos aqui para a América, por exemplo. Então a gente vai falar um pouquinho de tráfico, como foi culpa deles mesmos, né? Eu não procuro fazer julgamentos, né? História não serve para julgar, a história serve para entender e para tentar não trilhar o mesmo caminho que já foi trilhado uma vez sem muito sucesso. Então, essa é a premissa básica. Então, quais são esses usos dos escravos no continente africano? Primeiro, tire da sua cabeça essa ideia de que é um africano escravizando outro africano, né? Então, se a gente vai usar essa premissa, então a gente tem que aplicar para todos os outros povos da história, né? Os gregos escravizando outros gregos, só porque. Então, é uma premissa que eu não gosto de utilizar, sabe? Porque essa ideia de que eu sou africano e por isso eu tenho uma irmandade com todos e somos um só corpo, isso é muito século XXI. Tá? Isso não existia no tempo passado. Para um africano, vamos colocar aqui, do século X, ele não está escravizando outro africano, ele está escravizando um outro indivíduo, né? Um outro homem, um outro povo que não fala a língua dele, não cultua os deuses que ele cultua, não fala a língua que ele fala, é de outra região, então é um indivíduo totalmente diferente dele, né? Então a cor da pele ainda não os unia, como hoje acontece, né, com os movimentos de orgulho da negritude, né, onde a cor da pele é essencial para unir esses diferentes grupos. Isso não acontecia nesse período histórico, né? Eles eram diferentes por outros motivos, né? E eles eram iguais por outros motivos. Então, eu parto desse pressuposto, né? Não é um negro escravizando outro negro, vendendo para um branco. É um Yorubá escravizando um Sanji para um europeu. Então, sabe? É a relação tipo um inglês capturando um viking para vender como escravo na França. É igual, tá? Então, tira essa relação que muitas vezes é mais preconceituosa do que necessariamente objetiva. Tá? Quais eram os usos desses escravos no continente africano? Então, primeiro, o trabalho doméstico, né? Esse é o clássico, que isso vai ser recorrente em todos os processos escravistas de todos os povos. Capturar pessoas para o trabalho doméstico. Posteriormente, para o trabalho agrícola. Então, era muito comum escravos serem incorporados na linhagem dos seus senhores. Professor, como assim incorporado na linhagem? É uma organização social diferente da nossa, né?
que é hierarquizada. Lá existe hierarquia, mas a hierarquia é baseada na linhagem, ou seja, no nascimento do chefe tribal. Então, muitas vezes, os escravos eles eram capturados e incorporados à família para servir como braço, como trabalho. E não, tipo, eles trabalham e eu fico observando, né, como era no caso aqui da América, né, dos senhores de açúcar, dos senhores de engenho e dos senhores dos cafés. Eu fico olhando os escravos trabalham. Não, eu trabalho junto com os escravos. Então, o escravo agrega a minha família, agrega a linhagem. Em alguns casos, eles eram até absorvidos pela família e ele se tornava membro da família, né? Recebia a liberdade e se tornava membro da família. Então, isso não foi generalizado, né? Isso foi durante um período de tempo, também não foi em todos os lugares, né? Como eu falei no início, isso varia de região para região. A região que a gente mais está falando aqui de maneira genérica, quando a gente está tratando de África, é a África Ocidental. É essa África que mais influenciou o Brasil. A gente não consegue olhar para a escravidão no Brasil sem olhar o continente africano. A gente tentou fazer isso no início da nossa historiografia sobre o conteúdo disso, sobre o assunto. Isso deu errado. A gente interpretou muito mal o que era o trabalho escravo, o que era o escravo, o que era a resistência. Então, olhando para o continente africano e para a sua geopolítica, a gente consegue entender melhor a própria escravidão aqui na América Portuguesa, no que hoje a gente chama de Brasil. Então, um outro uso para o trabalho escravo era como soldados, né? Isso daí também é clássico. Isso é comum a todos, né? Eles eram capturados quando criança, treinados, porque como falamos já em outros vídeos, né? É mais fácil você incutir na cabeça de uma criança que ela é escrava e que ela tem que obedecer ao seu senhor do que de um homem adulto já feito, né? É mais difícil. É possível também, mas é bem mais difícil do que você pegar uma criança e ir educando-a como uma escrava, como um pensamento escravo até a sua vida adulta. E eles eram também muito utilizados como moeda, né? Eles eram conhecidos como o dinheiro que anda. Então, ter um escravo era uma segurança para períodos de crise, períodos de seca, períodos de guerra, período de fome. Então, ter um escravo era ter uma moeda que sempre seria válida, ou para lhe ajudar nos tempos de fartura, ou para lhe ajudar nos tempos das vacas magras, né? Você podia vendê-lo, você podia trocar por comida, vender e comprar comida, migrar, né? Então, o escravo ele era uma moeda, era um dinheiro que andava, né? Essa era uma designação clássica para os escravos no continente africano. Então, ter um escravo era ter uma segurança. Diferente da Europa, onde a base do poder dos senhores estava na quantidade de terras dominadas, então, quanto mais território eu tenho, mais poderoso eu sou. A gente vê isso muito na relação feudal, né? Na questão dos feudos, do servo e do vassalo, do suzerano e do vassalo, aliás, né? Nessa relação de poder, é a terra que é o X da questão. No continente africano, nessa África Ocidental, para os grandes chefes tribais africanos, né, e dos reinos africanos, ter muito escravo que era o sinônimo de poder, diferente da Europa, que era a quantidade de terra. Então, era até bom ter muita terra, porque você poderia encontrar as minas de ouro, as minas de sal, incrementar seu comércio, conquistar mais escravos, mas não necessariamente era o território que interessava, e sim a submissão daqueles povos à autoridade do imperador, do chefe tribal, seja lá como a gente designa de acordo com o povo, né? Então, para ele era mais interessante a quantidade de escravos do que necessariamente o domínio territorial. Esse grande senhor, ele gostava de ostentar essa grande escravaria, né? O imperador do Mali, o Mansa, é comum, né, na literatura, ele se mostrar para o povo nas suas costas, atrás dele, com uma grande escravaria, né? E esses sendo os soldados da sua guarda. Então, isso mostra esse consumo de mão de obra escrava no próprio continente africano, né? Há estimativas aí de que a diáspora africana para as Américas foi algo em torno de 12 milhões de pessoas. E desses 12 milhões, 4 milhões vieram aqui para o Brasil. E em 50 anos, de 1800 a 1850, cerca de 1.700.000 escravos desembarcaram aqui
no Brasil. Então você vê como o tráfico ele era pujante, né? Em 50 anos, quase 2 milhões de pessoas, quase a 50% do que veio aqui chegou na América em 50 anos, chegou no Brasil em 50 anos. E quem mais se alimentava desse trabalho escravo eram esses reinos africanos. Há a estimativa de que para cada africano que veio para a América, 3 ficavam no próprio continente africano, vendidos para esses grandes reinos ou para outras regiões que consumiam o trabalho e a mão de obra escrava. A mão de obra escrava era utilizada largamente, né? Havia vários impérios e vários reinos escravistas no próprio continente africano. Aí remete ao nosso início, né? Então era culpa dos próprios africanos escravizar outros escravos, outros africanos, né? E aí, por isso que eu comecei pelo fim, né? Não, né? Era um sistema que havia se instalado e não era em relação a ser negro, a ser escravo, não tinha essa vinculação. A vinculação era ser outro, ser o inimigo, ser o diferente, ser o pagão, né? Para o africano, quando os brancos europeus chegaram com o cristianismo, os brancos europeus eram pagãos, que não seguiam a religião deles. Então, sempre o outro é pagão, né? Sempre o outro é inferior, sempre o outro é o errado, nunca sou eu. Então, essa relação de como enxergar o outro, a gente também tem que se pôr no lado africano e pensar com a mentalidade deles. Eu já ia me esquecendo de falar sobre isso. Mas 2 usos é sobre o escravo eunuco, né? Eu comecei falando e depois fui para o outro lado e não voltei. Então, por que o escravo eunuco era tão utilizado, né? Foi tão utilizado no continente africano, sobretudo nessa África Ocidental, pelos grandes impérios, né? Africanos, né? Mali, Songhai e Gana. Porque eles, sobretudo Mali e Songhai, que são islamizados, né? São reinos africanos islamizados. Porque o eunuco não tem linhagem, né? Então ele não apresentava ameaça ao Mansa, não apresentava ameaça política ao imperador. Ele não tinha quem o reivindicasse, porque como tem outros vídeos aqui no canal falando sobre escravidão, o escravo é, antes de tudo, um estrangeiro. Então, na região, não tem nenhum vínculo parental que esse eunuco possa ser vingado, ou alguém reivindicar, né? Por isso ele era tão utilizado na administração e de altos postos, né? Vizir, que é uma espécie de conselheiro, né? Se fosse colocar hoje, né? Como ministros, secretários de tesouro, de finanças, enfim, conselheiros pessoais dos imperadores africanos. Então, eles eram muito utilizados por isso, né? E tinham um grande poder, grande luxo. Mas não se enganem, pensando que esses casos de exceção, né, os eunucos que conseguiam, né, chegar até altos postos na administração, isso fosse uma regra, né, e que ele tivesse uma escravidão menos ruim do que as outras, né? Isso está completamente fora de cogitação. Eu não acredito em uma escravidão mais branda, né, porque ele não poderia sofrer castigo físico, beleza, mas talvez, né? Aparentemente. Mas ele poderia a qualquer momento ser retirado do seu posto de vizir para ir dar comida a porco, né, ou ser um soldado de infantaria na linha de frente. Ele estava sempre a dispor do seu senhor, né? Era o que o senhor queria, era o que ele fazia, né? Que ele estaria predisposto a fazer. Então, era uma condição que eu, particularmente, não queria estar, nem nessa, nem da pior que fosse, daquele trabalho braçal, causticante, todos os dias, né? E o segundo é a questão do escravo como uma oferenda aos deuses, uma oferta aos deuses, né, como sacrifício humano. Ele também era a mais alta honraria que se poderia dar aos deuses. Era o sacrifício humano. Você pode dizer, nossa, que crueldade. Mas todos os povos da antiguidade praticavam rituais de sacrifício humano. E alguns a gente conhece mais, outros a gente conhece menos, como por exemplo os astecas, né, praticavam muito sacrifício humano, né, os maias, mas a religião primordial, a primeira dos gregos, também tinha sacrifícios humanos, né, e a dos romanos, das grandes civilizações, também
tinham sacrifícios do homem como sendo o maior dos presentes que se poderia dar aos deuses. Em alguns casos, né, os sacrificados, né, se sentiam honrados em sacrificar sua vida aos deuses, né? Dessa maneira, ele meio que compensava toda a desgraça de ter se tornado um escravo, né, que é a morte social. Tem outro vídeo aqui no canal falando sobre essa questão da crueldade da escravidão, quando anula praticamente a individualidade e o senso de pertencimento a uma comunidade que era tão cara para a sociedade africana, né, que estar dentro de uma comunidade era ter um pós-vida seguro, né, que você teria pessoas para fazer as orações certas, fazer os rituais fúnebres da maneira certa, você teria descendente, e quando você se torna escravo, tudo isso deixa de existir para você. Então, pessoal, por hoje é só. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui no comentário. Se você tem alguma contribuição a dar também, coloca aqui no comentário. Curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal para a gente continuar crescendo e trazendo para vocês material relevante e de qualidade. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.